significado da coroação de espinhos de Nosso Senhor, 12 de outubro de 1903. Esta manhã vi o meu adorável Jesus dentro de mim, coroado de espinhos, e vendo naquele modo, disse-lhe: doce Senhor meu, porque a tua cabeça invejou o teu corpo flagelado, que tanto sofreu e tanto sangue verteu, e não querendo a cabeça ficar inferior ao corpo, honrado com o mérito do sofrimento, instigaste os inimigos a coroar-te com uma coroa de espinhos, tão dolorosa e tormentosa. E Jesus disse: minha filha, muitos significados tem esta coroação de espinhos, e por mais que eu diga, sempre estará muito a ser dito, porque é quase incompreensível a mente criada, porque minha cabeça quis ser honrada, não de maneira genérica, mas com uma porção distinta e especial de sofrimentos e derramamento de sangue, como em competição com o corpo. O motivo é que a cabeça une todo o corpo e toda a alma, de modo que o corpo sem a cabeça é nada, tanto que se pode viver sem os outros membros, mas sem a cabeça é impossível, sendo a parte essencial de todo o homem. E isso é tão verdadeiro que se o corpo peca ou faz o bem, é a cabeça que o dirige, não sendo o corpo nada além de um instrumento. Então, devendo minha cabeça restituir o reinado e o domínio ao homem, merecendo-lhe que na mente humana entrassem novos céus de graças e novos mundos de verdade, repelindo os novos infernos de pecados, pelos quais chegariam a tornar-se vis, escravos de paixões vis, e querendo coroar a toda a família humana de glória, de honra e de decoro, desejei então coroar e honrar, em primeiro lugar, a minha própria humanidade, embora com uma dolorosíssima coroa de espinhos, símbolo da coroa imortal removida pelo pecado, que eu restituía às criaturas. Além disso, a coroa de espinhos significa que não há glória e honra sem espinhos, que não pode haver jamais domínio de paixões e aquisição de virtudes, sem sentir-se perfurar até a carne e o espírito, e que o verdadeiro reinar está no doar-se a si mesmo, com as perfurações da mortificação e do sacrifício. Ademais, estes espinhos significavam que o verdadeiro e único rei sou eu, e somente quem me constitui rei do próprio coração goza de paz e de felicidade, e eu a constituo rainha do meu próprio reino. Além disso, todos aqueles rios de sangue que escorriam de minha cabeça eram tantos rios que ligavam a inteligência humana ao conhecimento de minha soberania sobre eles. Mas quem pode descrever tudo o que sinto dentro de mim? Não tenho palavras para expressá-lo. Na verdade, aquele pouco que disse me parece desconexo, e assim creio que deve ser ao falar das coisas de Deus. Por mais alto e sublime que alguém possa falar, sendo ele incriado e nós criados, só se pode falar de Deus de modo balbuciante. Alma em Deus é como uma gotinha no mar infinito, branca ou preta, não importa. No mar ela se perde e se purifica de tudo, e fazendo a divina vontade, ela se nutre de luz. 16 de outubro de 1903. Encontrando-me em meu estado habitual, me sentia toda cheia de pecados e de amarguras. Então houve como que um lampejo em meu
interior, e logo vi meu adorável Jesus. Porém, ante sua presença, os pecados pareceram, e eu temendo disse-lhe: meu Senhor, como é que diante da tua presença, com a qual eu deveria conhecer melhor os meus pecados, acontece o contrário? E ele disse: minha filha, minha presença é mar que não tem confins, e quem se encontra em minha presença é como uma gotinha, quer seja preta ou branca, e meu mar se perde. Como seria possível ser reconhecida? Além disso, meu toque divino purga tudo, e o preto se torna branco, como ainda antes. Ademais, minha vontade é luz, e tu, fazendo sempre minha vontade, te nutres de luz, convertendo tuas mortificações, privações e sofrimentos em alimento de luz para a alma, pois o único alimento substancioso e que dá a verdadeira vida é minha vontade. E tu não sabes que com este contínuo nutrir-se de luz, ainda que a alma contraia qualquer defeito, é continuamente purificada. Dito isto, ele desapareceu. O pecado é opor a vontade humana à vontade de Deus, tornando-se seu inimigo. 18 de outubro de 1903. Continuando o meu habitual estado, por breves instantes, vi o meu adorável Jesus, e ele me disse: minha filha, sabes que coisa forma o pecado? Um ato oposto da vontade humana à divina. Imagine dois amigos que estão em contradição. Se a coisa é leve, tu dizes que não é perfeita e leal sua amizade, mesmo que fossem coisas pequenas. Como amar-se e contradir-se? O verdadeiro amor é viver na vontade do outro, inclusive à custa de sacrifício. Mas se a contradição é grave, não só não são amigos, mas ferozes inimigos. Tal é o pecado. Opor-se ao querer divino é o mesmo que fazer-se inimigo de Deus, ainda que sejam em coisas pequenas. É sempre a criatura que se põe em contradição com o Criador. Ao temor de Luísa de que seu estado de vítima não seja da vontade de Deus, Jesus responde mostrando-lhe o estado de extrema gravidade da Igreja, que poderia perecer se ela se retirasse. A obediência estabelece a alma no papel de vítima. 24 de outubro de 1903. Tendo contado ao confessor os meus temores de que meu estado não fosse da vontade de Deus e que, ao menos como prova, gostaria de tentar sair dele, a fim de ver se o conseguia ou não, o confessor, sem por sua costumeira dificuldade, disse-me: está bem, amanhã tentarás. E eu fiquei como se tivesse sido libertada de um peso enorme. Tendo participado da Santa Missa e recebido a comunhão, logo vi o meu adorável Jesus dentro de mim, me olhando fixamente, com as mãos juntas em atitude de pedir piedade e ajuda. Nesse momento, encontrei-me fora de mim, dentro de um quarto onde estava uma mulher majestosa e venerável, mas gravemente doente, em uma cama com a cabeceira tão alta que quase tocava o teto, e eu era obrigada a estar acima desta cabeceira, nos braços de um sacerdote, para mantê-la firme e vigiar a pobre enferma. Assim, enquanto estava nesta posição, vi uns poucos religiosos que cercavam de cuidados a paciente, e com profunda amargura diziam entre si: está mal, basta uma pequena sacudida. E eu, pensando em manter firme a cabeça da cama, em receio de que, se movesse, ela pudesse morrer, e vendo
que a situação se prolongava e quase me aborrecendo, por essa ociosidade, disse aquele que me segurava: por caridade, deixa-me descer, não estou fazendo nenhum bem, nem dando nenhuma ajuda, para ficar assim sem utilidade. E, pelo menos, descendo, posso servi-la, ajudá-la. Ele me disse: não ouvistes que basta uma pequena sacudida para piorar e acontecer-lhe coisas terríveis? Assim, se tu desceres, não havendo quem mantenha firme a cabeça, ela poderá morrer. E eu disse: mas como pode ser possível que apenas fazendo isso lhe façam bem? Eu não acredito. Por piedade, deixa-me descer. Então, depois de ter repetido várias vezes estas palavras, desceu-me ao chão e eu sozinha, sem que ninguém me detivesse, me aproximei da enferma e com surpresa e dor via que a cama se movia. A esses movimentos punha-se o rosto lívido, tremia, aparecia o estertor da agonia. Aqueles poucos religiosos choravam e diziam: não há mais tempo, já está nos momentos finais. Depois encontravam pessoas inimigas, soldados, capitães, para bater na enferma, e aquela mulher moribunda levantou-se com intrepidez e majestade para ser ferida e golpeada. Ao ver isso, tremia como uma cana e dizia para mim: eu fui a causa, eu dei um empurrão para que acontecesse tanto mal, e compreendia que aquela mulher representava a igreja, enferma nos seus membros, com tantos outros significados que me parece inútil explicar, porque se compreende lendo o que eu escrevi. Então, eu me encontrei em mim mesma, e Jesus, em meu interior, disse-me: se eu te suspender para sempre, os inimigos começarão a derramar sangue da minha igreja. E eu disse: Senhor, não é que não queira ficar, o céu me guarde de me afastar de tua vontade, mesmo por um piscar de olhos. Basta que queiras, ficarei, se não queres, levantarei. E ele disse: minha filha, no momento em que o confessor te libertou, isto é, quando te disse: está bem, amanhã tentamos, o nó de vítima soltou-se, porque só o selo da obediência constitui a vítima, e jamais a aceitaria como tal sem este selo. Se necessário, usaria o milagre de minha onipotência para dar luz a quem dirige, a fim de te dar esta obediência. Eu sofri voluntariamente, mas quem me constituiu vítima foi obediência a meu amado Pai, que quis adornar todas as minhas obras, desde a maior até a menor, com o adorno honorífico da obediência. Retornando a mim mesma, senti um receio de tentar sair dessa condição, mas logo o resolvi, dizendo: quem me deu obediência é que deveria pensar nisso. Se o Senhor quiser, estou pronta. Livro do Céu, volume 5, escrito Serva de Deus, Luísa Picarreta.